Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade maravilhosa, fantástica, extraordinária, que nós, como Igreja do Senhor, temos a oportunidade de poder compartilhar com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, para nós é um privilégio poder usar essa rede social e alcançar muitas vidas e que, por muitos motivos, muitas maneiras, estão até impedidos de ir na casa do Senhor. Então, essa sempre foi a maior de todas as nossas intenções, né? Honrar o Senhor e principalmente alcançar aquelas vidas que, por algum motivo, não estão indo, não podem ir, né, na casa de Deus. Então, praticamente mais de 3 anos, ou quase 4 anos, nós tomamos a iniciativa de usar essa rede social por conta da pandemia, né, para trazer sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de reflexão, né? E nós, inicialmente, trazemos uma palavra 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado. Depois diminuímos, ficamos terça e quinta, e depois ficamos só na terça-feira. Porque a nossa maior intenção sempre foi atingir, alcançar aqueles que, porventura, não estavam podendo se locomover, não estavam podendo estar regularmente na igreja, né? As pessoas de idade, as pessoas que estavam preocupadas com a Covid, né? O Covid, a pandemia, né? Então, desde 2020, nós iniciamos esse trabalho, né? Até porque nós consideramos que a igreja é fundamental para que todos nós possamos estar na igreja, na casa do Senhor. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A desigrejação, ou seja, aquela pessoa que quer ser crente, quer ser servo de Deus sem ir à igreja, ela não está de acordo com a palavra de Deus. Ela não está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, porque a Bíblia diz que é na comunhão que Deus ordena a bênção. A Bíblia diz que se nós estivermos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a desigrejação, ela não permite a comunhão entre os irmãos. Então, se não há comunhão, não há perdão de pecados, porque não há a lavatura do sangue. Porque o sangue só age sobre a vida daqueles que estão em comunhão. Então, a intenção de trazer essa mensagem, né, através dessa rede social, foi exatamente com essa intenção maior, né, de alcançar aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que, por algum motivo, não poderiam estar na casa do Senhor. Amém? Mas agora, então, esse motivo praticamente já não existe. Tem alguns casos ainda isolados, né, que nós sentimos muito. Por exemplo, nós temos um casal jovem, muito amado, amamos muito, né? Eles moram em Campo Grande, então eles têm uma certa dificuldade para estar na igreja. A igreja fica em colégio, né? Então, essa é uma forma também deles estarem ligados, né, à igreja,
ao pastor e todo esse relacionamento maravilhoso que nós temos em Cristo Jesus. Né? Mas também, nós temos também os nossos cultos, né, de domingo, que normalmente também nós colocamos ao vivo através das redes sociais. Então, hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos, né, uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, é o último capítulo de Mateus. Ele também se replica também no último capítulo de Marcos, no capítulo 16, depois o último capítulo também de Lucas, se eu não me engano é o 24. Então diz assim, a palavra de Deus em Mateus capítulo 20. Então, todo esse preâmbulo que eu fiz tem uma razão de ser e eu vou explicar lá no final dessa mensagem, tá bom? Fala sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos rumaram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram ainda em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o último versículo do livro de Mateus diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Ou seja, até a volta de Jesus. Então, a palavra que nós temos para os amadas nessa noite é a respeito do ministério. O ministério da palavra. O ministério da palavra. A importância do ministério da palavra. A Bíblia fala e aponta e discrimina a respeito de 5 ministérios. É o ministério apostolado. Então, Jesus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Em algumas traduções é doutores, mas é a mesma coisa. Então, apóstolo, o que mais? Profeta, evangelista, pastores e mestres. Estes são os ministérios declarados na palavra. E eu quero dizer que todos esses ministérios estão ligados diretamente ao ministério único, que é o ministério da palavra. Por quê? Porque todos esses ministérios, o apóstolo faz uso da palavra,
O profeta só é profeta se ele fizer uso da palavra. O evangelista só é evangelista se ele fizer uso da palavra. O pastor só tem o ministério de pastor se ele tiver o ministério da palavra. O mestre, o doutor, ele só tem o ministério de mestre ou doutor na palavra se ele tiver o ministério da palavra. Então, o reino de Deus na terra, o reino de Deus, a implantação do reino de Deus e de fazer discípulo de todas as nações, né? Ensinando em nome do Pai, do Filho, batizando, tá? Tudo é feito através do ministério da palavra. Então, a palavra, ela tem esse poder tremendo de fazer com que o reino de Deus na terra tenha vida. Esse é o maior e o mais importante de todos os ministérios. Então, é a importância, porque o reino de Deus, ele não existiria, ele não subsistiria, ele não suportaria, senão no reino de Deus, aqui nessa terra, não tivesse o ministério da palavra. Então, a importância desse ministério. Porque Jesus disse, eu sou a palavra, eu sou o verbo se fez carne. Então, Jesus é a verdade é a palavra. Então, quando nós estamos falando no ministério da palavra, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do Espírito Santo. Essa é a grande responsabilidade que nós temos de nos utilizar desse ministério sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. E a responsabilidade é muito grande. Por que a responsabilidade é muito grande? Porque nós estamos falando, nós estamos tratando a respeito do reino que transcende. Nós estamos falando a respeito das coisas de Deus, daquilo que é referente a Deus, as coisas que são referentes ao Espírito. Então, Deus, pela sua infinita graça, seu transbordante amor, as multidões de sua misericórdia, deixou para nós a sua palavra, para que através dela nós pudéssemos conhecer e continuar conhecendo a sua vontade. A sua vontade. Conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para as nossas vidas, sobre aquelas que um dia aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim como uma mãe e um pai, com todo o cuidado, com todo o amor, com todo o carinho, ensina os seus filhotinhos, ensina os seus filhotes, ensina os seus filhos a crescerem, ter uma boa educação, terem um bom conteúdo, né, em suas mentes, nos seus corações, para que sejam bem formados e sejam boas pessoas. Assim Deus também com os seus filhos, através da sua palavra, Ele como Pai, Ele como nosso Pai, Ele ensina aos seus filhos como devemos viver, como devemos
agir em todas as circunstâncias. Então, a responsabilidade do ministério da palavra é muito grande para aqueles que fazem uso desta palavra, não só para si, mas também para os outros, para quem ouve, para quem está ouvindo ou vai ouvir esta palavra que veio do céu, que veio do coração de Deus para a minha e a sua vida. Então, a responsabilidade é muito grande, porque esta palavra, ela é amor, ela é misericórdia, mas ela também é justiça. Esta mesma palavra, ela mostra o caminho da salvação eterna, mas é a mesma palavra que mostra o caminho da perdição eterna. Então, esta palavra, ela, a responsabilidade de falar, pregar, transmitir da forma mais pura e mais perfeita possível, é o que nós devemos procurar fazer a cada dia, para que o alimento, porque a palavra de Deus é alimento, para aqueles que vão ouvir, vão receber. Então, tem que ser um alimento perfeito, um alimento substancioso, um alimento equilibrado. O compromisso com o ministério da palavra, ele chega muitas das vezes a doer no coração, a doer no peito. Sabe por quê? Porque o ministério da palavra, ele tem que ser total, ele tem que ser absoluto, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro em toda a sua extensão, em toda a sua extensão. Nós temos que, ao pregar a palavra de Deus, ao falar do amor de Deus, nós temos que falar toda a verdade. Toda a verdade. A Bíblia, ela diz para nós que nós vamos ter o ônus. Mas a Bíblia também diz que nós vamos ter o bônus. A Bíblia diz que nós vamos ganhar. Mas a Bíblia diz que também nós vamos perder. A Bíblia diz que nós vamos sorrir, nos alegrar. Mas a Bíblia diz também que eu e você vamos nos entristecer. Então, quem leva essa preciosa semente, quem tem o compromisso e a responsabilidade do ministério da palavra, tem que estar compromissado com toda a verdade. Pregar toda a verdade. Para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja conhecimento total de toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós temos que ter
essa preocupação, esse compromisso e essa responsabilidade de falar toda a verdade. Uma certa vez, né, eu entrei, não sei se foi entrei num aplicativo aí e perguntei assim: o que as pessoas querem ouvir? Fiz aquelas perguntas. O que as pessoas hoje estão querendo ouvir? Aí saiu lá uma listagem, uma série de coisas. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. As pessoas querem ouvir coisas amenas. As pessoas não querem ser chamadas a atenção. E foi por aí afora, né? Uma série de... E aí eu estava preparando, né, a palavra, disse assim: mas Deus está tocando no meu coração para exortar a igreja sobre esse assunto aqui. Mas lá está dizendo que eles não querem ouvir, que não é isso que eles querem ouvir, né? Então, a responsabilidade do ministério da palavra, né, ela é tão grande que aquele que tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, essa responsabilidade tem que estar vinculada a Deus e não para quem aquela pessoa vai falar. Então, quando alguém está sendo usado por Deus através da sua palavra, ele tem que naquela hora estar agradando a Deus e não procurando agradar quem vai ouvi-lo ou quem vai ouvi-la. Você entende isso? Então nós temos que trazer no ministério da palavra esse compromisso de que nós temos que falar aquilo que recebemos de Deus e não aquilo que o povo, não aquilo que as pessoas, não aquilo que alguém está esperando ouvir. A responsabilidade de quem está trazendo a palavra e sendo usado nesse ministério é que ela, naquele momento, tem um compromisso com Deus acima de qualquer coisa e vai ser usada por Deus através da sua palavra. E aí quem vai operar é o Senhor. Quem vai operar é Deus, porque foi Ele que colocou no coração daquele, daquela, que vão transmitir a palavra de Deus. Até porque é importantíssimo isso, porque sem a palavra de Deus não há consciência plena do pecado. Não há consciência plena. Né? Por isso que a Bíblia diz que o julgamento daqueles que pertencem à casa de Deus será maior do que o julgamento daqueles que estão lá fora, que nunca ouviram a palavra de Deus. Muitos não têm consciência do pecado, porque nunca foram confrontados com a palavra. A palavra é que mostra, a palavra que esclarece, a palavra que confronta o ser humano com o pecado. Então, o Espírito Santo convence o homem, a mulher, né, através de sua consciência do pecado do ser humano. Porque
o que é certo e o que é errado, fora do âmbito do conhecimento de Deus e da sua palavra. O que é? Né? O que é? Quando o ser humano, né, ele implanta uma própria filosofia, onde diz que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. O que é os fins justificar os meios? Né? Eu dei um exemplo. Eu dei um prato de comida para uma pessoa carente, que não tinha o que comer. Então, esse é o fim. Mas qual foi o meio que eu tive, que eu usei para conseguir esse prato de comida? Eu fui ali e furtei. Eu fui ali e tirei de alguém sem a permissão. Então, muitos dizem que o fim, que é alimentar aquela pessoa, justifica esse meio. Ou seja, aqui foi errado, mas aqui foi certo. Então está tudo bem. Essa é a justiça dos homens. Essa é a justiça que nós temos nesse mundo. Mas essa não é a justiça de Deus. Em Deus, os fins não justificam os meios. Não justificam. Tanto é que está escrito: Senhor, em teu nome eu fiz isso e mais isso. O fim. Jesus vai responder: nunca vos conheci. Por quê? Porque os meios que usaram para esse fim não foram meios corretos, não foram meios de acordo com a palavra. Então, esse fim aqui não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, o compromisso, a responsabilidade de falar toda a verdade é tremendo. É tremendo. O compromisso entre falar toda a verdade está na relação direta entre o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Então, por exemplo, né, na igreja. Então, está lá o pastor lá na frente, está lá a irmã, está lá o irmão e tal, estão pregando a palavra, estão trazendo a palavra para a igreja. E a igreja são todos os membros que estão ali sentadinhos, homens, mulheres, né, de todas as idades, estão ali ouvindo, recebendo aquela palavra. Então, aquele que está falando lá é o emissor, e aquele que está recebendo aqui é o receptor. Então, entre o que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem, né, nós temos alguns problemas. Nós temos alguns problemas entre aquele que lança a mensagem, emite, e aquele que recebe. Nós temos alguns problemas, né? Por quê? Porque cada emissor, ele tem suas características diferentes entre si, entre eles. Mas o objetivo tem que ser o quê? O mesmo. O objetivo tem que ser o mesmo, né? Então, a forma, a maneira, o jeito de você transmitir, né, emitir a palavra, podem ser diferentes. Mas o objetivo
tem que ser o mesmo, porque a palavra não pode ser diferente, a palavra é a mesma. Agora, o emissor, né, aquele que emite a palavra, né, aquele que está sendo usado naquele momento do ministério da palavra, ele tem as suas características. Então, é aquele pregador que fala manso, é aquele pregador que grita, é aquele pregador que fica parado, é aquele pregador que pula, é aquele pregador que fala baixo, mas num determinado momento, para dar mais ênfase, né, àquela parte da mensagem, ele muda o tom, ele aumenta o tom, ele dobra, triplica o tom. Né? Tem ministérios, porque a palavra é uma imensidão, né? Imensidão de conhecimento, porque Deus é a palavra, então a palavra é inesgotável. Você pode pegar um versículo da palavra de Deus e sobre aquele versículo você pode pregar milhares de mensagens, uma diferente da outra. Essa é a grandeza dessa palavra, porque ela é Deus. E não há nenhum tipo de limitação. Não há nenhum tipo de limitação. Então, as características, elas podem ser diferentes, mas os objetivos têm que ser o mesmo. Os tipos de mensagem podem ser diferentes. Né? Então, por exemplo, uma palavra de exaltação, uma palavra de adoração, uma palavra de reverência, uma palavra de consagração, uma palavra de admoestação, censura, né? E tantas características diferentes, né, da palavra de Deus que são usadas por pessoas que são chamadas segundo o coração de Deus para exercer aquele ministério. Então, às vezes você chega e diz assim: aquele pastor lá é muito bravo, aquele pastor grita muito, aquele pastor não sei o que, não sei o que lá. Mas ele foi chamado por Deus, ele tem essas características que Deus utiliza exatamente para ser usado em algumas áreas da Bíblia que é necessária. Mas tudo, né, dentro de um mesmo propósito e tudo com muito amor. Então, o que rega a terra, que rega a igreja, que molha, né, a vida dos irmãos, é o amor. É o amor. Então, a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, porque Ele ama, Ele corrige. Porque Ele ama, Ele dá atenção. Ele tem interesse. Não faz para machucar ninguém, não faz para ficar de mal com ninguém, não. Cada um vai ser usado dentro do seu ministério e dentro das características pessoais, das características humanas de cada pessoa. Quando a gente olha, por exemplo, na Bíblia Sagrada, né, nós vemos o quê? Nós vemos João, né,
que é chamado o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Quando João estava velhinho, né, antes de morrer, ele estava na igreja e perguntavam: apóstolo João, fala alguma coisa. Ele dizia: amai-vos uns aos outros. Ah, tá, apóstolo. Agora, fala mais alguma coisa. Amai-vos uns aos outros. Não, eu sei que o senhor já falou que a gente tem que amar. Fala aí, amai-vos uns aos outros. Era a única palavra que ele dizia. Porque, para que falar mais? Para que falar mais? Amai-vos uns aos outros. É tudo que nós precisamos para viver, né, uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Nos amando uns aos outros. Imagina se todo ser humano no mundo todo amasse um ao outro. Imagina se todos nós dentro da casa do Senhor nos amasse uns aos outros. Não teria nenhuma briga, não teria nenhuma discórdia, não teria nenhuma confusão, não teria nada. Não é verdade? Todos seriam do mesmo parecer, todos estariam caminhando na mesma direção, né? Todos estariam submetidos, subordinados à palavra do Senhor, né? À autoridade. Mas, infelizmente, né? A palavra de Deus, né? Ela, quando sai desse emissor, né? Apesar desses emissores, né, cada um que vai emitir pode ter as suas características diferentes, o objetivo é o mesmo. E qual é o objetivo? Alcançar o coração. Alcançar o coração daqueles que estão ouvindo. E essa palavra, ela é uma palavra de amor, uma palavra, num outro momento, de alegria, é uma outra palavra de conforto, uma outra palavra de repreensão, né? Correção, mas a palavra de Deus, ela é múltipla, né? Em todos esses assuntos que são importantes e necessários para a vida do ser humano, né? Então, nós temos que orar para que Deus possa continuar levantando homens e mulheres, né, cheios do Espírito Santo e que tragam mensagens do céu. Tragam mensagem do céu. E quando essa mensagem vem do céu, então, não importa se foi mansinha, se foi no grito, se foi de uma forma ou de outra, e você, vamos recebê-la. Vamos recebê-la. E Deus vai usar aquele que emite, o emissor daquela palavra, segundo as suas características. As suas características. Então, durante toda a minha vida ministerial, né, eu convivi, ainda jovem, né, com pregadores, né, fantásticos, maravilhosos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, Alguns, quando pregavam, a gente tinha que botar a cabeça assim um pouquinho para trás, porque falavam tão alto, gritavam tanto, que parece que ia sacudir a gente por dentro. E tinham outros que falavam tão manso e tão baixo, que a gente tinha que colocar a cabeça para frente. Senão a gente não conseguia ouvir direito. Mas quando é de Deus e quando vem do céu, sabe qual é o resultado? É o mesmo. É o mesmo resultado. Porque Deus usa você como você é. Deus nos usa dentro das nossas características. Então, João,
era mansinho. E Pedro? Né? Pedro era intrépido. Né? Intrépido. Se a gente fosse colocar, né, tem até um livro, né? Temperamento controlado pelo espírito, né? A gente ia ver que Pedro era sanguíneo. Mas quando houve aquela cura maravilhosa na porta do templo, né? Quem é que estava lá? Pedro e João. Pedro e João. Então, isso quer dizer que nós podemos ter características diferentes, né? Mas isso não significa que um é malzinho e que o outro é bonzinho. Isso não significa que um só sabe dar cajadada, como falam por aí, né? E o outro só sabe, não, tal, passar. Não, apenas são características diferentes, né? E que nós precisamos levar isso em consideração para que a gente não perca a bênção de Deus, né? E tenhamos o cuidado de não rotular negativamente homens e mulheres de Deus que são usados por Deus da forma como Deus quer e não da forma como eu quero. Né? E quando estivermos na casa do Senhor, né? Aquele que é manso, aquele que grita, não importa. Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Senhor, eis-me aqui, fala que a tua serva ouve. Então, temos que estar com o coração aberto, porque, volto a dizer, o objetivo tem que ser o mesmo. Sempre uma palavra branda ou não, mas sempre uma palavra de amor. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que tenhamos todo o cuidado para que não nos coloquemos como opositores ou nos coloquemos como mensageiros e transmitindo mensagens que, na verdade, apenas querem se referir ao meu gosto. Eu gosto assim. Eu gosto de ver dessa maneira. Eu gosto de ouvir desse jeito. Se não for assim, eu não gosto. Temos que tomar cuidado, né? Para que isso não venha prejudicar, né, o nosso relacionamento com aquele, com aquela que tem, naquele momento, o ministério da palavra, a autoridade para trazer a mensagem do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou ungindo aqui a minha testa como um ato de fé, né? Para que Deus opere um grande milagre na minha e na sua vida. Amém? Você está precisando de um milagre? Amém. Eu também estou precisando de um grande milagre. Então vamos nos unir a nossa fé e invocar e clamar ao Senhor.
Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E entramos, Senhor, e queremos permanecer na tua presença. E te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre a nossa vida. E que o nome de Jesus seja glorificado. Vem, Senhor, e tira toda tristeza, toda angústia. Tira, Senhor, todo sentimento que pode abater a nossa alma. Porque, ó Deus, não tem nada melhor, mais gostoso, mais maravilhoso do que estar na presença do Senhor. A presença do Senhor enche o nosso coração de alegria. Então, Senhor, entra com a tua providência na vida, na casa dos teus filhos e muda as situações. Muda, Senhor, altera as situações para que o teu nome seja glorificado e na nossa vida e na tua casa, nas nossas casas, nas nossas famílias, o nome de Jesus esteja sendo vitorioso a todo instante, a todo momento, a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que fechemos as brechas, que levantemos muros para impedir a ação do inimigo contra a nossa vida. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, salva, cura, liberta e transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu tinha falado, né, lá no começo, a respeito desses mais de 3 anos que estamos aqui nos utilizando, né, quero dizer para você e para mim que estou encerrando as minhas atividades nessa rede social, nessa terça-feira, foi a última vez. Então, espero que os irmãos possam continuar prosseguindo, prosperando, progredindo e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Quero agradecer a todos aqueles que nesses quase 4 anos, né, me apoiaram, me incentivaram, me deram a oportunidade, o privilégio de poder entrar até mesmo na casa, né, nos lares de muitas famílias, para trazer a mensagem do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e continue firme, né? Continue firme no Senhor. E não se esqueçam, todos os pregadores, eles não são iguais. Eles têm as suas características diferentes. Mas a sua mensagem tem que ser a mesma. E a base de toda a mensagem de Deus para a minha e para a sua vida, ela é a base do amor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Amém? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida. Que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.